Bom dia, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o Marcelo, o André, da Difusão Agrícola, também o Eduardo, que facilitou bastante a minha apresentação. Vai ter algumas coisas que vai ser repetitivo, mas eu acho que vai reforçar ainda mais a mensagem que o André passou inicialmente. E, em especial, gostaria de agradecer a Suelen, né, por confiar, né, e depositar essa confiança em trazer essa palestra, né, tão importante, um assunto tão importante hoje no Brasil. Hoje vamos falar, então, de estratégia no manejo da cigarinha e do desenvolvimento da cultura do milho. Eu vou abordar aqui 4 tópicos, né, para a gente chegar depois numa sugestão de manejo. Primeiro, entendendo um pouco aí da cigarinha e a sua relação com os diferentes patógenos. O segundo ponto, enfesamento e importância, sintomas e dano no campo. Vou trazer também um pouco da parte de pulgão, né, um trabalho recente que a Corteva fez. E os principais fatores, na verdade, hoje que vem aumentando o problema. Talvez nós já estamos numa fase que está estável, ou algumas regiões até caindo, e vou trazer algumas informações por que eu acho que o enfesamento não está tão severo como foi há 2 anos atrás. E falar um pouquinho também, um exemplo que está acontecendo nos Estados Unidos, que o enfesamento está chegando lá, e justamente muito que a gente fez aqui, o que está acontecendo lá. E alguns estudos que a Corteva fez aí durante esses 10 anos, trabalha há 10 anos já nesse projeto, e o que a gente fez tentando e pensando no enfesamento. E eu gostaria de chamar a atenção aqui para vocês e perguntar, tem aqui alguns produtores, consultores, que devem estar aqui há mais de 20, 30 anos, né? Então, algumas coisas que mudaram, né, nessas últimas 2 décadas. A primeira delas é que a gente plantava em 2000 em torno de 12,5 milhões de hectares e não se falava em milho e safrinha. Hoje se planta 23 milhões, 22 milhões e 85% do milho é safrinha. Outra coisa é o que mudou também, né, nessas últimas 2 décadas, foi a questão de introdução de milho tolerante a herbicida e que talvez tenha sido o maior fator que vem contribuindo para o aumento do enfesamento, que é a chamada Ponte Verde, muito bem comentada pelo Eduardo. Aqui rapidamente, falando de algumas espécies de cigarinha que pode trazer alguma confusão na hora da identificação. Então, nós temos a cigarinha africana, né, que é muito fácil de identificar, pela essa mancha aí que vamos falar no aparelho bucal dela, na parte de baixo, no clipe que a gente chama, de coloração escura, e tem aqui também na tíbia ali, aquele esporão que você consegue, eu não mais, né, eu não consigo enxergar sem óculos, mas quem tem uma visão boa ainda consegue enxergar a olho nu esse esporão aí. E a cigarinha do milho não tem essa mancha debaixo do clípio e tem essas 2 manchas aqui na cabeça, muito característica. E aí também tem a peregrinos, né, que é um inseto muito maior, tem aquela questão da antena muito visível, né, para fazer a identificação, e a galha, que é um inseto, então, de coloração totalmente diferente, e ela fica totalmente dispersa na planta. Então, não vamos se preocupar, quando a gente vê cigarinha no milho, ali no cartucho, é a Dalbos maites. Quais que são os patógenos, então, relacionados com os enfesamentos? Esse é enfesamento pálido e enfesamento vermelho. E o que é o grande problema que eu queria chamar a atenção para vocês? Que antes da chegada do problema, que foi lá em 2013, 2014, na Bahia, e veio, desde lá, então, só veio aumentando, é que o enfesamento era muito comum chegar aí no pré-florescimento. A população da cigarinha chegava, né, uma população mais alta e contaminada nessa fase. Então, a gente conseguia ter um manejo não muito fácil, mas não dava mais tempo dos enfesamentos se multiplicar dentro da planta e comprometer os vasos do floema. O que aconteceu com a questão da Ponte Verde é que a gente está plantando milho e tem, literalmente, cigarinha esperando o milho nascer. Principalmente no oeste catarinense, que são propriedades pequenas, né, você vai plantando e a cigarinha vai acompanhando, inclusive, a plantadeira. Então, esse foi a grande mudança que aconteceu, e por isso que quanto mais cedo, né, voltando aqui à fala do Eduardo, se a gente não tiver inseticida suficiente para controlar desde a germinação até 10 folhas, que é a recomendação hoje da Corteva, que a gente foca no manejo inicial, empurrando sempre a doença para frente.
porque depois que ocorreu a infecção não tem mais o que fazer. Além, então, dos de enfesamento vermelho e enfesamento pálido, tem mais, foi identificado também, tem a arisca, o arraiado fino, né, que vem de brinde sempre, né, então é um indicador que a cigarinha se alimentou, porque ele é transmitido somente pela cigarinha, e tem o mosaico estriado, que vem chamando muita atenção, né, que hoje não é só mais de enfesamento, que talvez o grande problema que nós tivemos talvez está associado a isso aí também. E também tem um mosaico comum transmitido pelo pulgão. Então, nós temos aí praticamente 5 grandes doenças, 5 grandes vetores, né, associados com o enfesamento e que, às vezes, mascaram, inclusive, com a questão do mosaico. Eu vou mostrar um dado, né, de associação do mosaico com o enfesamento para vocês verem o que acontece com a planta de milho. Quais que são os sintomas, pessoal? Então, os sintomas são os mais diversos possíveis. Então, geralmente, quando ocorre o enfesamento, ocorre o trancamento dos vasos do floema na parte inferior da planta, e a planta entra em colapso, na verdade, e aí os fungos acabam atacando nessa base da planta, e a planta leva o tombamento em função do esgotamento do colmo. Também tem o tombamento, né, por falta de má formação do sistema radicular, e má formação também da questão da espiga aí, e de multiespigamento. E aqui um detalhe dentro da planta, pessoal, o que acontece? Aqui nós temos o sistema radicular de uma planta saudável, mostrando os vasos do floema, que são esses verdinhos aqui, e os vasos do xilema, que são esses maiores aqui. E no outro lado ali, essa parte escura aqui, ó, são os vasos do floema que estão trancados. Então, o que acontece? Quanto mais cedo os patógenos chegar na planta, mais tempo vai dar para ele se multiplicar dentro da planta, e mais vai trancar, e mais a planta vai entrar em colapso. O pessoal me pergunta, por que uma planta tolerante, um híbrido tolerante, ele não sofre tanto? Existe um mecanismo dentro da planta que acaba impedindo, né, que se multiplica tanto os molicutes, tanto é que o nosso trabalho de caracterização que a gente faz, quando vai fazer o PCR, lá no final do ciclo da cultura, muitas vezes o material tolerante não expressa o PCR positivo, porque tem muito pouco patógeno da planta. Então, é isso que acontece dentro da planta, pessoal. Aqui, olhando para a parte da biologia, eu vou pedir para vocês prestar atenção aqui. O André já comentou que o inseto consegue fazer em torno de 400 a 600 posturas, e que nós vamos usar aqui depois para fazer um cálculozinho lá na frente em função do potencial biótico da praga. Outro ponto importante é a questão que se falou também no vazio sanitário. O vazio sanitário nunca vai ser implementado na cultura do milho. Eu acompanhei junto com o pessoal da Embrapa, tivemos até uma conversa junto com o Ministério da Agricultura, e o milho tem um valor socioeconômico, é diferente que a soja. A soja você, né, substitui outras culturas como o milho, só que parar a produção de milho, né, a janela de plantio de milho é completamente diferente da soja. Imagina um produtor que vende milho verde para sobreviver. E pensam vocês que vão estar na praia daqui a uns dias e não tem milho verde para comprar na praia. Então, não vai ter essa questão de implementação de vazio sanitário. O que é da Par, né, que é do Paraná, ela sempre vem forçando muito que é a obrigação do produtor não ter milho voluntário. Isso eu acho que seria uma grande estratégia para minimizar. Outro ponto ali em cima, pessoal, é que além de ser uma postura endofítica, ela demora de 8 a 10 dias. Então, um produto que tem uma persistência ali, um período de controle mais curto, você faz a aplicação, depois aí fica mais 3, 4 dias eclodindo ninfa sem nenhum controle. Diferente do percevejo, a lagarta do cartucho, que tem em torno aí de 3 a 4 dias o período de incubação. E aí, a cada 23 a 27 dias, a gente vai ter o ciclo da praga. Então, uma lavoura de soja, pessoal, que eu vou mostrar depois lá na frente, que ela tem uma duração, aí vou pegar um ciclo de soja mais longo, 120 dias, vai ter no mínimo 4 gerações da praga. 4 gerações da praga. E aí vocês vão ver o número que essas 4 gerações da praga podem deixar para a cultura do milho safrinha. A questão aqui, só chamando a atenção aqui para vocês, né, como é que essa praga está distribuída. Na verdade, nos Estados Unidos, no México, tem 3 espécies de dálbulos que transmitem a doença.
Então, hoje já chegou, o ano passado, áreas no sul dos Estados Unidos, na parte do Golfo do México, com cerca de 50% das plantas já infectadas. Né? E o que aconteceu lá de igual o diferente que aqui? Exatamente o que a gente fez aqui, introdução de milho tolerante a herbicida, introdução também de milho que eles chamam milho safrinha no sul dos Estados Unidos, muito milho silagem, formando a Ponte Verde, e já chegou lá no Corn Belt, onde que tem dá muita geada, já foi identificada cigarinha no ano passado. Eu não vou arriscar aqui, não vou ser nem o cavaleiro Apocalipse dizer que o problema vai chegar nos Estados Unidos. De uma maneira muito forte, principalmente no Corn Belt. Mas se continuar acontecendo, aumentando a população da praga, que nem está aumentando no sul dos Estados Unidos, pode ser, pessoal, pode ser que um ventinho, um tornadinho que vai dar, que vai jogar esses insetos. Depois vou mostrar para vocês como que esse inseto consegue se dispersar. Pode ser que o vento leve uma população de cigarinha para o Corn Belt, mesmo o milho já tendo lá com 8, 10 folhas, pode ser que nós vamos ter uma catástrofe na produção de milho em função do material do americano ser extremamente temperado. E se são extremamente temperados, são extremamente suscetíveis aos patógenos. Aqui só mostrando para vocês, isso aqui é uma aeronave que estava voando, fazendo aplicação na estação da Corteva de Toledo, aonde que a aeronave estava voando a 300 metros de altura, pegando cigarinha na fuselagem de avião. No Mato Grosso, um consultor, esqueci o nome dele, ele falou que estava a 500 metros e estava pegando cigarinha na fuselagem de avião. Então, o que acontece, pessoal? Aquilo que eu comentei, o Brasil passou de 12,5 milhões para 22, 23 milhões de hectares, mas, ao mesmo tempo, fez uma coxa de retalho, na verdade. 2 anos atrás, Itumbiara, Goiás, não plantava milho, já tem milho safrinha. Então, se vem para Rio Verde, é uma outra data de plantio, a Criúna é outra, Chapadão do Sul é outra, e assim vai. Né? Então, assim, existe uma ligação, né? E esses insetos, sempre quando entra em senescência o milho, ou chega numa fase mais velha, ele acaba migrando para os estágios mais novos. Tá? Outro ponto aqui, né, importante a gente entender isso aqui e entender que qualquer momento que a gente não cuidar da lavoura, não conseguir olhar para a lavoura, e acontece muito, pessoal. Acontece muito que vocês estão plantando, estão colhendo a soja, muitas vezes em janeiro, estão plantando o milho em janeiro, e um monte de coisa acontecendo, e muitas vezes a gente não consegue olhar e monitorar a lavoura de milho pequena que está nascendo. Então, esse é o grande problema. E por que isso acontece? Ali nós temos já, o Eduardo comentou, a parte do tempo de aquisição, que uma cigarinha ela demora em torno de 1 hora para um patógeno de enfesamento pálido e 2 horas de enfesamento vermelho. O tempo que ela demora para achar uma planta contaminada e se contaminar. Mas ela vai ficar isso um tempo de latência ali, que é basicamente todo o período da cigarinha na fase de ninfa. E aí, a partir desse momento, quando ela se tornou na fase adulta, 1 hora para o pálido e 30 minutos para o vermelho já é suficiente para uma cigarinha contaminar uma planta. Nós fizemos uma caracterização dos híbridos que vão para o mercado, se tem ou não tolerância a enfesamento, se coloca 5 cigarinhas e se deixa 5 dias. É o suficiente para não sobrar nenhuma planta que é suscetível ou moderada, vai aparecer o sintoma. Então, vocês imaginam aí, vocês tendo uma população alta de cigarinha contaminada, não conseguindo entrar, fazer a aplicação, já perdeu a lavoura. Então, assim, nós temos que entender que a gente está lidando com o inseto que é transmissor de doença, já antecipando aqui aquilo que o Eduardo também comentou, não existe nível de dano econômico, é presença ou ausência, que tem que fazer a aplicação, justamente por isso. Então, lembrar que não estamos lidando nem com percevejo e nem com lagarta, que a gente pode deixar comer um pouco. E aqui também tem algumas outras características importantes, né, que a partir abaixo de 20 graus, né, não ocorre eclosão, 27 durante o dia e 18 durante a noite, então também cessa a questão do sintoma. Então, geralmente, a gente vê muita questão do enfesamento muito mais forte nos plantios de início de janeiro, plantios mais tardios. Aqui, que data mais ou menos que planta? Começa a plantar o milho safrinha aqui? Normal.
Final de janeiro. Então, já vai cair o florescimento numa essa temperatura mais amena, que é melhor. Então, assim, tudo isso aí ajuda. Ó. E, claro, que as piores temperaturas é 30 graus durante o dia e 25 durante a noite. Pessoal, entre os fatores que contribuem para o aumento do enfesamento. Isso nós, como produtor de semente da Corteva, a gente sente na pele, porque quando vai plantar, nós temos um núcleo de produção de semente, por exemplo, em Rio Verde, vamos plantar 2 híbridos diferentes. Então, a gente tem que respeitar um intervalo de 45 dias ou 200 metros entre plantio de híbridos diferentes, com tecnologia diferente. E com isso começa essa sequência de plantio. Isso é uma maravilha, isso que é tudo que a cigarinha quer. Mas se nós pegar um exemplo, não tirando a parte de produção de semente, o que acontece? Vocês não vão plantar toda a safra de vocês num mês só, em 20 dias. Vai tirar a soja precoce e vai plantar o primeiro plantio. Então, nesse primeiro plantio, o que vai acontecer, pessoal? Que é a abertura de plantio. Todos os insetos que se multiplicaram supostamente no milho voluntário, na soja ou no milho verão, para onde que eles vão ir? Eles vão ir para essas ilhas que a gente chama. Então, nesse momento, nessas áreas, tem que fazer uma aplicação mais intensa de inseticida para que não ocorra perda. Aí também depois tem a área maior que você vai plantar, que começa a diluir e colher mais soja. Então, você começa a diluir a população da cigarinha. E depois, no final, também no fechamento, tem áreas menores, aonde que ocorre uma migração de do plantio inicial, do segundo plantio, para o plantio final também, que tem que ficar de olho, que pode dar mais problema também. Outra questão importante, pessoal, é a questão do milho voluntário, né? Então, já foi comentado na palestra anterior, o milho é a única planta que consegue multiplicar a cigarinha, não tem outra planta, ela consegue sobreviver. Então, isso aqui, pessoal, isso aqui é a nossa realidade, isso aqui é o nosso Brasil lá fora. Eu viajei praticamente todo o Brasil e tem cenários dos mais diversos possíveis. Então, assim, ó, vocês imaginam assim, a gente tirar essa soja depois e plantar o milho na sequência aí, o que pode acontecer. Olhem para essa imagem aqui, que depois nós vamos fazer na sequência aqui um cálculo de quanto que uma lavoura dessa natureza aqui consegue multiplicar de cigarinha. Qual que é a origem da Ponte Verde, pessoal? Nós temos assim, podemos aqui listar, né, algumas coisas que não são tão frequentes. Por exemplo, em 2021 nós tivemos geada no sul, e não sei se teve geada aqui, que comprometeu alguma coisa. Mas o produtor não conseguiu colher porque não deu qualidade de grão. Então, o que aconteceu? O produtor deixou o milho lá, só passou a grade, que é o caso aqui da região do Paraná. Em Planaltina está acontecendo a mesma coisa na região do Goiás ali, aonde que foi plantado milho em janeiro, choveu pouco e o produtor abandonou a lavoura porque o milho floresceu 60 centímetros. Então, nesse caso aqui, teve corte de chuva e o produtor deixou o milho lá porque não deu qualidade. E aí, isso aí era uma lavoura aí de milho ali nessa data aí, próxima ao plantio da soja. Outra situação que pode acontecer, não é o caso de milho safrinha, porque não chove, mas milho verão, essa questão de acamamento do milho. Mas o mais comum do milho voluntário, pessoal, é a questão de colheita. Então, aqui nós somos num lugar que é chamado realmente de chapadão, né? Não tem nem árvore, não tem nada, mas é muito comum você ir em propriedade menor, aonde que tem uma árvore, que o produtor não plantou com o trator e não conseguiu colher com a máquina, porque a máquina é maior. Situação onde que a máquina, o trator plantou e a máquina também não consegue colher, e esse milho fica lá de um ano para outro. Então, pessoal, importante manter bem limpa, fazer uma colheita bem feita para reduzir a questão de milho voluntário, porque, na verdade, esse é o grande fator que deixa a semente lá no campo. E aqui, pessoal, tem 5 razões, pessoal. 5 razões que eu sempre trago para vocês, por que a gente deve, então, eliminar o milho voluntário. Aí tem um trabalho ali do Feronato que fala que se perde quase 14%, né? E eu fiz uma conta aqui, considerando 60 sacos por hectare, vai perder 14% se tiver uma planta por metro quadrado. É muita coisa, mas assim, hoje, se fizer uma pesquisa, foi feita uma pesquisa, né, a principal planta daninha hoje é milho voluntário.
Outro ponto é fonte permanente de doença, né? Então, a gente sabe aí que a bipolares está causando sérios problemas. A gente tem um sistema de sucessão de cultivo, não é rotação de cultivo, porque planta milho e soja, e não consegue nem degradar a palhada, e agora com a bipolares, cada vez mais. Imagina uma lavoura que tem milho voluntário na soja, vai ter muito mais essa questão de doenças bipolares. Fonte de alimentação para outras pragas, porque tu tem um mix de comida ali, milho e soja. Pressão de seleção, vocês imaginam, né? Nós estamos aí com um problema já nas biotecnologias, e provavelmente, né, esse milho que é voluntário lá, ele está segregando, ele não tem todas as proteínas. Tem material que nasce quase como convencional, outro nasce com uma proteína, outro duas, enfim. E, além disso, está todo o tempo exposto ali na multiplicação da lagarta. Então, quanta lagarta você multiplica numa área que tem milho voluntário? E quanto mais lagarta você multiplica, maior a chance de a questão de aumentar a frequência alérgica para a resistência das biotecnologias. E, obviamente, a última coisa é a questão de fonte permanente de doença, né, da cigarinha e dos patógenos para a questão do enfesamento. Aqui eu já comentei, né, não existe nível de dano econômico, né, a cigarinha é presença ou ausência, diferente do percevejo e a lagarta. E aqui mostrando alguns sintomas para vocês, né, bem característico do enfesamento pálido e enfesamento vermelho, que é esse formato de abacaxi, que a gente chama, atrofiamento do pendão, e o vermelho e geralmente multi-espigamento e perfilhamento que a gente está vendo ali. Só que aquilo ali é um exemplo meio didático. O que a gente vai ver quando... Isso aqui é uma lavoura que aconteceu no Paraná, né? Esse produtor esperava colher em torno de 250 sacas por hectare, e na R1, R2, mais ou menos, começou a aparecer sintoma. Foi feita a análise PCR, estava 100% das plantas contaminadas. Um mês depois, a lavoura estava ela toda no chão. Então, isso que a gente vai ver muitas vezes no campo. Não vai ver aquela planta raquítica, que nem eu mostrei ali. E em situação um pouco diferente, pessoal, isso aqui é tudo situação de campo. Então, isso aqui é um híbrido da Corteva, é um híbrido dos mais tolerantes que nós temos no mercado. A gente pode afirmar que, com esse sintoma aí, essa lavoura está perdendo de 20% a 30%. Né, vou mostrar depois o trabalho da Corteva, onde que não tem sintoma e, obviamente, teve infestação, há uma perda de 25% a 30% sem sintoma. Então, essa aqui a gente pode assegurar que tem uma perda de 20% a 30%. E um material suscetível, que vocês estão vendo aí no lado, uma perda de 60% a 80%, e se bobear ainda não dá nem qualidade de grão, que não dá nem para colher essa lavoura aí. Além disso, já foi comentado também a questão de fumagina. Então, vocês imaginam, né, uma lavoura, né, com excesso de cigarinha pós-florescimento, associado com fumagina e associado com bipolares. Aí vai dar morte prematura de verdade, né, porque realmente a fumagina, eu já vi no Mato Grosso, né, planta totalmente morta em função da questão da fumagina. Aqui eu vou fazer um cálculozinho para vocês, pessoal, que a gente chama de ponto de germinação, tá? Pode ser uma espiga, pode ser uma outra coisa. Isso aqui a Dapar pediu para a Corteva simular o que a Corteva entendia que era uma lavoura de risco, baixo risco, médio e alto risco. E aí a gente associou isso aqui com uns trabalhos de multiplicação de cigarinha em planta de milho. Então aqui, pessoal, uma lavoura que não tem risco é zero de planta voluntária. Uma lavoura que tem 4 pontos é um risco baixo. E uma lavoura que tem 9 pontos de germinação é um risco médio, e 16 pontos de germinação que tem um risco alto. Então, não se preocupe com essa tabela aqui, tá? Mas uma planta de milho, ela conseguiu multiplicar em 50 dias 230 insetos. A gente pegou só 25% dessa quantidade de insetos e botou ali na fórmula ali. Então, vamos pegar uma situação mais drástica, pessoal. Vamos olhar aqui que uma lavoura tem 1000 plantas de milho voluntária. 1000 plantas de milho. Se tiver 1000 plantas de milho, né, desde o começo do plantio da soja até a colheita da soja e plantio do milho safrinha, nós vamos deixar 3 cigarinhas por planta de milho, considerando uma população de 60 mil plantas. 3. Lembro que aí tem uma colega minha falou assim, não, olha, 0,5 cigarinha, né? Se ela se alimentar de 2 plantas, já
já conseguiu contaminar toda a lavoura, né? Então, assim, 3 cigarinhas é suficiente para acabar com uma lavoura. Mas, assim, e aí vamos olhar outra coisa aqui do fator de multiplicação, pessoal, que eu falei lá atrás, de 400 a 600 ovos. Eu peguei a média aqui, 500 ovos. Olha aqui, pessoal, se nós tivermos uma lavoura de soja plantada com presença de milho, desde o começo até a colheita, onde que vai plantar o milho safrinha, a partir de uma fêmea de cigarinha, considerando 20% de viabilidade, de postura, ninfa, até a fase adulta, nós vamos deixar 208 cigarinhas por planta de milho, considerando uma população de 60 mil plantas, né, que deve ser uma população em torno, hoje, milho safrinha, 55, 60, é uma população razoável para milho safrinha. Então, pessoal, o que mudou, pessoal? O que mudou com a história do milho voluntário, pessoal? Mudou que cada ano a gente vai deixando um pouquinho a mais de fonte de inóculo, e hoje, né, essa fonte de inóculo que a gente deixa do verão para a safrinha e a safrinha para o verão é o suficiente para que esse número aí suba. Pode ser que essa conta está errada, né, até porque eu falei que é 20%, e a minha amiga que trabalha na parte de inseticida falou assim, olha, e até o Eduardo mostrou ali, a maioria dos inseticidas nossos chega a 80%, 85%, não mais que isso de eficácia. Então, é um número razoável. Então, sim, realmente, o que a gente tem que fazer, pessoal, é baixar a população da cigarinha, tá? Aqui, passando aqui, a questão, não vou comentar aqui, da transmissão transvariana, que já foi comentado, todas as ninfas nascem livres da doença. Eu só queria chamar um ponto aqui, porque quando começou a aparecer a questão de enfesamento, todo mundo falava assim, olha, está vindo na semente já, né? E eu trabalhei muito na parte de produção de semente, inclusive na região de Itumbiara, e nós temos uma unidade que produz no sul algum material, e algumas unidades, como Formosa e Itumbiara, produzem material que vai para o Brasil Central. Só que nem todo o material que é vendido, né, inclusive o F53, o 1225, né, que são material temperado, se consegue produzir todo ele em Santa Rosa, que é o melhor... Santa Rosa, fala assim, o Rio Grande do Sul, que é o melhor ambiente de produção. Tem que se fazer a produção no Brasil Central. Em Itumbiara, Mourinhos, Rio Verde. Então, isso se fazia lá no passado. E nunca se viu, né, e se mandava esse milho para o sul, se mandava esse milho para o Mato Grosso, e nunca se viu a presença de enfesamento, né, na questão da semente. Mas a gente fez um trabalho mostrando que não ocorre a transmissão via semente. Aqui, não sei como é que são de tempo, Célia. Quanto? Tá tempo. Aqui, pessoal, vamos falar um pouquinho, pessoal, de alguns trabalhos que a Corteva vem fazendo para a questão de minimizar o problema de enfesamento. Então, vocês estão vendo hoje que o milho está todo bonito aqui, né? É diferente, eu acho que, obviamente, Chapadão é um exemplo, né? É tecnologia de ponta, né? Diferente de regiões, né, que tem plantio mais escalonado, regiões mais pequenas. Mas uma das coisas, assim, pessoal, que já mudou e que está tendo um outro patamar de presença de enfesamento é a questão de seleção de híbrido tolerante ao enfesamento. Então, a Corteva tem um programa muito forte, que começou lá em 2014, né, não era o foco, né, porque qual que é a grande dificuldade hoje, pessoal, de você selecionar um híbrido tolerante a enfesamento? É que você tem que pegar genética tropical. Genética tropical vai contrário a tudo que a gente quer, que é precocidade e teto produtivo. Então, é difícil hoje botar no mercado um híbrido altamente precoce e com alto teto produtivo, mantendo uma tolerância muito alta. E outra coisa, não só a Corteva, mas acredito que todas as empresas tiraram do portfólio produtos que eram muito sensíveis a enfesamento. Então, nós temos aí, recentemente, a gente tirou 2 produtos do mercado, né, que eram nosso caro-chefe quase aí, em função de ser muito suscetível a enfesamento. Mas a Corteva tem esse trabalho aqui, né, onde que a gente cria os insetos, aqui, que a gente estão vendo aqui, insetos contaminados, faz o plantio do milho em gaiolinha assim, né? A gente testa, para ter uma ideia, em torno de 1.000 a 1.500 material ano. É claro que a gente dá suporte também para o México e a Argentina. Mas se testa
e os materiais que não têm uma avaliação que seja moderada acima, já são descartados, né, não dão sequência ao avanço. Tá? E aqui mostrando só a evolução da doença, pessoal. Né? Isso aqui é as plantas que foram infestadas ali na parte verde, e o sintoma aparecendo ali, e depois a gente faz essa comparação. Para ter uma ideia, esse material, o B ali, ele recebeu a mesma quantidade de cigarinha que o outro material. Só que o problema é que, às vezes, esse material ali, ele tem, que nem eu falei, um ciclo muito mais longo e um teto produtivo que não atende a expectativa do produtor. Então, esse é um dos trabalhos que a Corteva vem fazendo e trazendo, né, para melhorar o nosso portfólio aí, e eu acredito que todas as empresas estão fazendo a mesma coisa, porque hoje é um dos critérios, né, para avanço de material. Aqui, falando de novo, associando a questão do milho voluntário, né, que é um trabalho de planta hospedeira, né, que é onde todo mundo falava, ó, eu já vi na Bahia, pessoal, eu vi cigarinha se multiplicando na braquiária. Aí a gente pegou todas essas braquiárias aí que o pessoal planta na Bahia, e aqui essas outras plantas hospedeiras, como sorgo, milho, milheto, cana-de-açúcar, grama sempre verde, capim-pé de galinha, soja também, e sorgo granífero ali. Então, se plantou, né, essas plantas aí, e se colocou 150 cigarinhas por cada gaiola que vocês viram ali, e esperou 50 dias, que é mais ou menos 2 ciclos da praga. E aí, quando a gente foi fazer a leitura de quantos insetos tinha lá, só no milho ali, tinha ali em média ali, ó, 921 cigarinhas, enquanto que as outras plantas hospedeiras, embora ali vocês viram que estavam bonitinha, bem verdinha, mal conseguiram manter alguns insetos vivos. Então, né, mostra, isso não é um trabalho só da Corteva, mas tem trabalho da Embrapa, mostrando que somente o milho é que faz a multiplicação da cigarinha. E aqui, a mesma coisa, né, em função de preocupação da cigarinha africana, se fez também com a cigarinha africana. Então, ali, vocês podem ver ali em cima, ali, ó, no milho, ali, ó, a cigarinha africana, 0, ela não se multiplicou na cultura do milho. E o Eduardo comentou, né, a questão de virose. A gente também detectou os patógenos nela, mas a gente não sabe se ela consegue transmitir. Como ela não vai no milho, pessoal, ela não se multiplica no milho, eu acho que a gente tem que deixar meio stand-by, deixar meio de lado a questão da africana e focar realmente na cigarinha do milho. E aí a cigarinha do milho, vocês podem ver ali embaixo, ali, ó, não multiplicou nada, né, no sorgo, milheto e capim-elefante, né, enquanto que no milho ela teve uma multiplicação excelente também. Tá? Então, fica aí a dica, né, a cigarinha africana, ela não tem preferência para o milho. Aqui a questão, já comentei, da transmissão via semente. Então, aqui a gente pegou semente de milho, né, contaminada, plantou em gaiola essas plantas, e aí pegou cigarinha, uma parte colocou, fez infestação, e a outra parte deixou as plantas crescer, obviamente, sem fazer a infestação com cigarinha contaminada. E somente nas plantas que receberam cigarinha contaminada é que realmente apareceu os patógenos. Então, não existe essa questão de transmissão via semente. Mesmo que a planta está contaminada, não consegue fazer isso. Se fosse assim, né, pessoal, teria transmissão via semente, nós praticamente não teria 100% aí do milho contaminado. Né? Aqui, outro ponto importante é a questão da transmissão dos patógenos em outras plantas hospedeiras. Tá? Então, também, se tinha dúvida se outras plantas hospedeiras conseguiam carregar os patógenos, se fez esse trabalho usando ali o capim amargoso, algodão, feijão, trigo, milho, soja, milheto, sorgo, granífero, sorgo alepense, braquiária e capim-pé de galinha, grama sempre verde e cana-de-açúcar. Então, também se colocar aquelas gaiolas que estão vendo ali, você colocou inseto contaminado e depois, né, no florescimento, que é onde começa a aparecer o sintoma no milho, se fez análise de PCR também. Somente o milho consegue carregar, né, e transmitir, carregar os patógenos, multiplicar os patógenos. Então, também, o importante, de novo, é a questão de a gente manter a questão do milho no campo como milho e não milho voluntário. Aqui a questão do tratamento de semente, também o Eduardo falou, mas aqui eu gostaria de abordar um ponto diferente, pessoal. Esse trabalho foi publicado, foi da dissertação de uma colega que trabalhava dentro da Corteva, e mudou um pouco a minha percepção, a questão até que fase nós temos que controlar a cigarinha do milho. Se falava muito, né, até V4, V5.
né? Tinha algumas informação pela Embrapa. E a gente fez esse trabalho aqui, infestando até V10, pessoal, né? Achando que a gente ia cobrir todo o período suscetível da cultura do milho. Então, se fez esse trabalho no campo, foi fazendo a infestação, né? Foi plantado em gaiola, todo o tempo protegida. E aí você fez aqui, então, na parte de cima ali, com dois inseticidas, o clotranidina e o imidacloprid, e sem tratamento de semente, que seria aquela lavoura que não tem nenhuma infestação. Aí um intervalo de infestação da emergência até a V4, né? Quanto que nós ia perder, da emergência até 8 folhas, e depois uma infestação mais tardia ali, de V8, 8 folhas a 12 folhas, quanto que se perderia. Tá? Então, mostrando já para vocês o resultado aqui. Então, nesse lado aqui, pessoal, nós temos a testemunha que não foi infestada, da germinação a V4, V4 a V8, V8 a V12. Então, esse é o padrão de espiga, tá, pessoal? E quando a gente olha sem tratamento de semente aqui, da germinação a 4 folhas, zero de produção. Zero de produção, obviamente, estamos falando de um material suscetível, aqui, um híbrido suscetível. E olha aqui o ganho do tratamento de semente, né, de V4 da germinação a V4. E o que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, obviamente de V4 aqui a V8 não existe ganho, mas na verdade a planta começa a sair da fase mais crítica dela, né, que é essa fase mais crítica. Por isso que a gente fala sempre, se tem um momento de ter que fazer o controle, da germinação até V5, V6. E olha aqui embaixo, de 8 folhas a 12 folhas, o padrão das espigas parece tudo igual, não parece? Né, então, quer dizer assim, mostra que o período crítico mesmo da cultura já passou. Só que, independente com ou sem tratamento de semente aqui, ainda sem sintoma, a gente perdeu 25% a 30%. 25% a 30%. Então, quando a gente vai numa lavoura e vê a planta de milho já com a folha bandeira vermelha, alguma coisa, vocês podem saber que vocês estão perdendo muita coisa ali. Então, isso chamou muita atenção, né? E por isso que a gente reforça muito a questão de fazer o controle pelo menos até 10 folhas. Tá? Aqui é um outro trabalho que vai um pouco contra aquilo que eu falei do melhoramento genético, né, que todo mundo falava, não, nós temos que botar material tolerante. E a gente pegou o material tolerante aqui e o material suscetível, e aí começou a adicionar inseto, tá, pessoal? Aqui, então, temos aqui um dia de infestação, 0 inseto, 2, 4, 6 e 8. E aí foi aumentando, 2 dias aumentando até o pior cenário que vocês estão vendo aqui, que foi de 8 dias de infestação e 8 insetos. Mesma coisa na parte de baixo. Tá, pessoal? A parte de baixo ali é a parte suscetível. Então, vocês podem ver o seguinte, aquele material que era tolerante, né, quando você começa a apertar 8 dias de infestação, 8 dias de infestação, pessoal, se o milho ele é suscetível, mais ou menos, da germinação até 40 dias, nós estamos falando aí de quanto? Menos de 20%, 20% do tempo, né, 8 dias. Então, tem muito ainda para contaminar ainda. Ele deixou de ser tolerante, na verdade, ele tolera até uma quantidade. Então, 8 dias de infestação, o sintoma já aparece com 2 insetos ali. E um híbrido suscetível, né, 1 dia de infestação, 2 de inseto, acabou. Tá? Aqui vai dar para ver melhor nas fotos, tá, pessoal? Então, aqui é o híbrido tolerante, ó, 8 insetos por planta, 8 dias, não colhe nada. Isso aí não tem qualidade, isso aí não adianta juntar, porque não vai ter qualidade de grão. Então, por isso que não adianta, e nós, como Corteva, não estamos só buscando a questão da tolerância, porque não vai adiantar. Se nós botar um material tolerante e não fazer manejo, o produtor vai perder pelo inseto e o produtor vai perder por questão de teto produtivo e precocidade, que imagina só como é que vai ficar. Como é que vai ficar fazer milho safrinha? Imagina dando uma sequinha ainda, ter que plantar mais tarde, quanto que é importante essa questão de precocidade. E aqui, quando a gente olhar para um material suscetível, né, 2 insetos por planta, 1 dia, acabou com a lavoura. Então, a escolha do híbrido é importante, mas tem que levar uma série de outras questões em relação aí também. Tá? Aqui, pessoal, eu falei que ia falar um pouco de pulgão. Não trouxe metodologia, mas aqui a metodologia que foi usada para pulgão foi aquela infestação física, que você faz uma abrasão na folha. E aqui o que chamou a atenção, nós queríamos entender um pouco da associação com mosaico
e enfesamento, tá, pessoal? Então aqui nós temos uma planta saudável no lado aqui, nós temos uma planta que foi enfestada só com mosaico, enfesamento, né, com complexo de enfesamento mais mosaico. Então isso aí é a qualidade das plantas que estão ali, né? Isso aqui é um material moderadamente tolerante a enfesamento. E aqui no lado aqui temos um rendimento relativo, obviamente, né, foi processado, mas aqui eu botei só os números aqui para ficar mais fácil. Então aqui nós temos a testemunha que não foi infestada, que é 100%. Só com o mosaico nós tivemos uma perda de 71%, 71%, 78% com enfesamento, e praticamente quando tem enfesamento mais mosaico, 100% de perda. Então, assim, pessoal, nós temos que começar a olhar também a questão do pulgão, e nós temos que começar a entender também que é o pulgão mosaico comum, e nós temos que entender também a questão do mosaico estriado, que é transmitido pela cigarinha. Estamos investigando, né, ver o percentual de cigarinha que carrega esses patógenos, mas talvez, né, muita coisa que aconteceu aí, talvez, no passado, pode ser que estava associado também com a questão do mosaico, né? Então, é um trabalho recente que a gente fez, né, e vamos tentar repetir para tentar entender um pouco melhor, mas o que fica, a dica aqui para vocês, vamos manter o olhar na questão do pulgão alado, principalmente no início do plantio lá, né, que é onde que ocorre a transmissão, e quanto mais cedo, para ter uma ideia, a transmissão aqui foi feita V2 e V3, tanto para o enfesamento quanto para o mosaico, tá? Então, chegando no final aí, pessoal, tá? Fique tranquilo. Aqui é a questão, um trabalho que a Corteva fez para entender o comportamento da cigarinha, e onde que se fez, inclusive isso aqui foi em Rio Verde, nós fizemos 5 pivôs em 2 anos, você colocou essas armadilhas adesivas e se monitorava a cada 2 dias, essa era uma área de produção de semente, então a gente sabia, todo momento, quando fazia intervenção de inseticida, e monitorava a presença da cigarinha nessas armadilhas que vocês estão vendo aí, tá? Então, tem centenas de fotos, mas vou mostrar só uma para vocês. Quanto mais escuro, mais presença de cigarinha, tá, pessoal? Então, aqui, por exemplo, ali, ó, essa data, 5 de fevereiro, tinha aquela quantidade ali de cigarinha. 7 de fevereiro, né? Aí foi feita uma intervenção ali, baixou a população. Olha ali, pessoal, ó, 3 dias depois, como é que estava a lavoura? 3 dias depois. Então, assim, a cigarinha tem uma dinâmica muito grande e ela tem uma tendência de vir das bordas. Então, o que esse trabalho aqui nos ajuda, pessoal? Principalmente, a gente está vendo que muitas áreas de mata tem muita presença de cigarinha, então você, a fazer a aplicação na borda, você acaba, se não tem cigarinha lá no meio, por que vai fazer a aplicação? Queimar dinheiro. Então, aplica na borda, né, e o que alguns produtores estão fazendo ajuda muito também, tá? Ajuda essa questão aí aí, até o pessoal está pensando já em aplicar, dar um canhão ali na mata, ali, porque realmente é onde que ela fica quando vai vir a seca agora, ela acaba ficando na periferia, tá? Então, uma dica aí para tentar salvar dinheiro e não jogar produto, principalmente aqueles produtos que, né, vamos falar um metumil, um acefato, que são produtos de choque que não tem residual nenhum, tá? E aqui, para fechar, bem parecido com o que o Eduardo falou, a gente não combinou nada, mas assim, não existe milagre no manejo da cigarinha. Existe, sim, estratégia que a gente tem que fazer, né, que a primeira delas é a questão do milho voluntário. Ter uma menor pressão da cigarinha na lavoura, menor pressão dos patógenos, né? Tratamento de semente, vocês viram lá que ajuda até V2, estourando V3, mas é a fase crítica, onde que você aplica produto também, cai 98%, talvez cai no chão, né? Mas é a fase onde que o tratamento de semente ajuda sim. A aplicação de inseticida, então, manejar é até 10 V10, 10 folhas, mas lembrando, não cuidar muito na questão, todo mundo pergunta que produto aplicar e quando aplicar. Na verdade, tem que pensar em frequência de aplicação. Se tiver presença de cigarinha, vai ter que fazer a aplicação. Eu não posso dizer que vou fazer uma por semana. Talvez eu tenha que fazer 2. Nós fizemos 3 por semana em área de produção de semente e nem sempre conseguimos salvar a lavoura. Então, o importante é que até V10 tem um retorno econômico, mas, né, se não tiver recurso para isso, faça no começo as aplicações, empurrando sempre a doença para frente. Redução da janela de plantio, vocês viram lá. Quanto mais
né, você deixar para plantar uma área maior de milho, melhor. Se não conseguir, obviamente, não vai deixar de plantar no melhor momento, mas que faça uma intervenção mais forte nesses primeiros plantios e talvez nos plantios de fechamento de safra, que é onde que vai ter a maior presença de inseto. Já comentei na aplicação de borda. E, por último, pessoal, não mais e nem menos importante, a questão da escolha do híbrido também é importante para conseguir conviver com o problema. E para fechar aqui, pessoal, nós temos 3 pilares que sustentam esse problema, né, que é o hospedeiro, patógeno e ambiente. Ambiente nós não conseguimos mudar, né? De vez em quando dá uma geada aqui, mas, enfim, não, aonde que se planta milho é aonde que se tem cigarinha. Então, o único desses pilares que a gente consegue mudar é a questão do milho voluntário, do milho. Não deixar milho voluntário para trás, porque os patógenos que eu mostrei para vocês estão aí desde muito tempo atrás, né? E a cigarinha também. E o ambiente também é propício para plantar milho, vai ser propício para as doenças. Então, alerta, fiquem atentos à questão do milho voluntário, que é onde que nós temos uma maior possibilidade de fazer a intervenção. E, de novo, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui. Esse evento, obviamente, não ia acontecer sem vocês. E, de novo, agradecer a Sueli e a toda a Difusão Agrícola aí pela oportunidade em falar um pouco para vocês aí desse problema aí, que não só está trazendo problema para o Brasil, mas também para os Estados Unidos. E, quem sabe, né, vamos comer o frango mais caro, mas também seja uma oportunidade para nós, né, produtor de milho, né, que se acontecer alguma coisa lá, o preço do milho vai subir aqui também, tá? Muito obrigado. Muito obrigada, Josemar. Parabéns pela sua apresentação brilhante.